E aí, bora filosofar um pouquinho aqui, né? Hoje o vídeo tem um objetivo um pouquinho diferente, né? Eu tava gravando, né? Tô gravando essa série de vídeos aí, contando um pouco da minha jornada, e eu recebo muitas perguntas aí da galera na minha comunidade, inclusive, sobre ter um negócio digital, né? E aí, eu comecei a chegar a algumas conclusões, analisando por tudo que eu passei, e, enfim, por todo mundo que eu já consegui, de alguma maneira, trabalhar junto, né? E impactar de alguma forma através do meu trabalho, né? Que, cara, isso aqui realmente não é para qualquer um, né. Eu fico olhando, assim, e fico muito assustado quando eu vejo as pessoas vendendo facilidades aqui, sabe, dizendo assim: "Cara, tenha um negócio digital, trabalhe de casa, seja seu patrão, saia da CLT", né. E aí eu fico olhando para aquilo e fico pensando: "Meu Deus, tomara que quem esteja vendo isso, né, não caia, nessa conversa". Porque eu vou te falar aqui coisas que são muito impactantes de quem vive realmente o mundo real, de qualquer negócio digital aqui, falando da cadeira, né, de quem tem um negócio digital há 18 anos e de que agora, por último, né, resolveu ter uma empresa, individual, digamos assim, né, uma eu-presa, né, dentro de um projeto digital de comunicação, de inteligência artificial. Eu tinha uma agência de marketing, tenho uma, né, uma agência de marketing, ainda trabalho com ela, mas resolvi lançar um projeto individual, começar de novo, é um desafio de começar de novo, um novo negócio, e agora, naturalmente, com toda a bagagem de experiência que eu adquiri ao longo desses 18 anos, mas ainda assim, com todo o conhecimento que eu tenho, né, com toda a história que eu tenho dentro do marketing, mesmo que nos bastidores, né, mas com todo esse conhecimento adquirido, começar um negócio online, mesmo sendo você da área, é muito desafiador e é muito difícil. Eu quero aqui dizer o seguinte: são 18 anos trabalhando nisso e eu acompanhei as diversas mudanças que aconteceram na internet durante esse tempo, né? Ou melhor dizendo, as mudanças que aconteceram na forma de se comunicar na internet durante esse tempo. Deixa eu fechar minha porta aqui, que minha calopsita, toda vez que eu falo, ela quer fazer um dueto comigo aqui. Então, houve um tempo em que, quando o conteúdo. Olha, vamos voltar no tempo aqui. Quando a gente começou a ter contato mais profundo com as redes sociais, veja, eu sou do tempo do Orkut, né? Então, era mais uma distração, era mais uma brincadeira, né? Depois a gente veio do Facebook, né? E beleza, a ideia era fazer amizades, era você, né, seguir algumas pessoas e tal. Só que depois a coisa foi evoluindo a um ponto que a gente saiu de uma condição onde a gente consumia conteúdo de forma muito passiva, porque a nossa geração, né, eu falo das pessoas 40 a mais, por exemplo, a gente está acostumado a lidar com situações do tipo: eu sento aqui, você me dá um conteúdo e eu assisto, né. Então, a gente cresceu com a televisão, era o principal meio de comunicação, assim. Quando a internet chegou e revolucionou tudo isso, as redes sociais foram acontecendo e foram vindo, a gente manteve essa mesma postura. Você fala daí e eu olho daqui, e a internet nada mais era do que um entretenimento. Depois começou a vir essa camada de negócio em cima da internet, e aí a gente saiu de uma postura de consumidor passivo de conteúdo para um produtor de conteúdo, né. A gente começou brincando de produzir conteúdo como? Tiro uma foto minha, estou no momento com a minha família, posto, e a gente fica naquela expectativa: será que alguém vai curtir, vai comentar e tal? E isso vai se avolumando, você tem um negócio: "Olha, vou colocar meu negócio na internet e tal". E aí você coloca ali e tal, vai tentando ali, tateando como que aquilo, de alguma maneira, vai funcionar. Então eu sou de um tempo em que antigamente bastava você ter um site era a coisa mais legal que uma empresa poderia ter, né, dava a ela aquele ar de autoridade, as pessoas iam te achar, então você não tinha que fazer muito esforço na sua comunicação. E aqui é um ponto que hoje, para mim, diferencia quem se dá bem nos negócios digitais e quem não tem resultado, a comunicação. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Então você não tinha que fazer tanto esforço na comunicação. Então, beleza, eu peguei simplesmente um modelo que eu já estava acostumado, que era da propaganda de TV, e coloquei, meio que modelei aquilo para a internet. Então, para isso, eu precisava de um site muito institucional, para dizer assim: olha, ele é uma empresa, ele existe, olha, ele tem um site, que legal, quem somos, né? Sobre nós, o que fazemos e tal. Então, aquilo dava um ar de autoridade. Então, você criava uma campanha, de repente, no Google, a pessoa encontrava teu site,
E ali desenrolava a venda. Ela ou comprava ali diretamente, ou ela ligava e você atendia e desenrolava ali a venda. Só que o tempo foi passando e a gente começou também a entender que se a gente produzisse conteúdo para as redes sociais, a gente se aproximava mais do nosso público. E de repente, a gente se viu ali numa postura das duas, uma. Ou mais passivo ainda, analisando e assistindo tudo que todo mundo fazia, e você ficava paralisado, ou você tentou, de alguma maneira, também produzir conteúdo ali. Algumas pessoas foram para o caminho da propaganda direta, outros foram entendendo com mais profundidade o que era essa produção de conteúdo, e com isso a internet foi avançando, as formas de consumo foram mudando, né? A gente hoje, e há muito tempo atrás, por exemplo, antes, para você comprar alguma coisa, você estava lá assistindo a novela das 8, por exemplo, no intervalo passava uma propaganda, e você ia lá na loja, gostei desse sofá, vou lá amanhã comprar, você ia lá, o vendedor te dava uma aula, né, sobre aquele sofá. E aí ele te passava as condições e você, sem muita opção ali, de comparação, não sei que você fosse ali em outra loja e tal, mas era muito limitado aquilo. Você não tinha as informações sobre o produto, elas estavam todas na mão do vendedor e você ali fazia a compra. Depois, com a internet e essa questão das redes sociais, o consumidor passou a se informar sobre tudo. Então ele já chega na loja sabendo o que ele quer, se ele for à loja, né? Se ele não comprar online, já sabendo o que ele quer e tudo mais. Então tudo isso transformou a maneira como a gente come, né? Como a gente compra. E naturalmente as empresas, para se digamos, habituarem a isso, né, para se adaptarem a essa mudança, passaram a se comunicar também na internet. Né? E aí toda essa construção foi sendo feita. Por que contei todo esse contexto? Né? Para falar o seguinte, a diferença entre quem se dá bem hoje, em 2025, na internet, e quem não se dá bem hoje na internet, é simplesmente a comunicação. Né? E, de novo, aqui eu vou entrar naquela dinâmica, né? Na sua autenticidade, né? Na forma como você fala, em especial se você tem um negócio em que você é sozinho, ou você é a voz principal do seu negócio, as pessoas compram você, né? Tudo aquilo que a gente está falando aqui ao longo do tempo, a autenticidade e tudo mais. Mas, cara, tem um fator, aliás, tem vários fatores, e um deles e alguns deles eu vou falar aqui agora. Para mim, na minha visão, para você decolar, tirar do chão o negócio online e você começar a ter seus primeiros resultados, você leva, na minha visão, tá, em média de 3 a 5 anos ali, você sendo consistente e você não parando, tá? Mas aí existem alguns desafios que, na minha visão, são psicológicos e que as pessoas que aguentam passar por esse processo, elas vão se dar bem, e as que desistem logo de cara, naturalmente, elas não vão ter o resultado. E são essas pessoas que justamente ficam perdidas aí, né, perambulando pela internet, buscando soluções rápidas, né? E as outras que persistem, elas geralmente têm um resultado, porque o longo prazo é como se fosse juro composto. Mas aqui, ó, o fator psicológico, por exemplo, de 3 a 5 anos, você vai começar a produzir conteúdo. E por muitas vezes você vai falar sozinho. Você vai produzir conteúdo, você vai produzir um vídeo, vai gravar, vai levar um tempo, você vai elaborar um roteiro, né? E aí você vai falar sozinho. Você vai ver que não tem interação. Depois você vai perceber que aquele vídeo não é bom. Você não é bom falando, né? Se você for pensar em fazer vídeo. Caramba, tá ruim. Como é que... E aí, se você tiver persistência, você vai até ficar bom. Né? Esse é um ponto. O terceiro ponto é você lidar com as gozações e críticas de todo mundo, da tua família, dos teus amigos, né? Imagina, eu tô falando, eu comecei isso, gente, em 2007, 2008. Eu comecei a gravar meus primeiros vídeos ali em 2008, 2009, né, para colocar no Facebook, para colocar no YouTube, né? E, cara, você, ainda mais naquela época, né? Naquela época a gente não tinha o costume de pegar o celular assim, ó, botar na cara e sair se filmando, né? Então, quem visse alguém na rua assim, pô, manda internar que tá doido esse cara. Então, você imagina isso na época, o tanto de preconceito mesmo que tinha, e virou blogueirinho, e tá louco, enlouqueceu, tá nessa onda da internet, tá achando que vai ficar rico, tá achando que isso, que aquilo, né? Enlouqueceu. Então, você imagina o que é isso. Então, primeiro, você tem que ter a disposição de botar a tua cara aqui, primeiro, né? Vamos lá, vou gravar um vídeo. Depois gravar esse vídeo, depois perceber que ninguém interage com esse vídeo. Se alguém interagir, vai ser para te sacanear. Depois você vai persistir, vai persistir, vai persistir. Você começa a furar essa bolha dos amigos e famílias. As pessoas vêm te criticar, as pessoas que nunca te viram, né, vêm te criticar. E aí depois, beleza, eu passo por isso tudo, né? E ainda tem uma jornada tipo, pô, ótimo, né? Agora eu passei por isso tudo, comecei a ganhar relevância, eu ainda tenho que vender, né? Como é que eu associo isso com venda? Então, por isso que eu falo,
a construção de um negócio online, ela requer tempo. Ela não é como te vende aí pela internet, né? Ela não é. Você, por exemplo, você quando nasce, você não já sai correndo, né? Você fica ali sob os cuidados da sua mãe. Você primeiro aprende a rolar, né? A deitar de frente, de bruços. Depois você aprende a sentar. Depois você vai engatinhar. Depois você vai andar. Depois você vai correr, né? Depois você vai andar de bicicleta e por aí vai. Você vai só, né, evoluindo, né? Por que que um negócio digital? Por que que um negócio, por exemplo, quando a gente monta um negócio físico, ele demora um tempo para evoluir, né? E por que que no digital seria diferente? Né? O digital ele tem muitas facilidades, a barreira de entrada é menor, né? Você conversa com um maior volume de pessoas do que você ter, por exemplo, um negócio físico que você fica esperando as pessoas de repente passar ali na frente da tua loja. Naturalmente, obviamente, né? Ter um negócio digital tem essas facilidades, mas o tempo de maturação de um negócio digital ele leva aí de 2, 3 a 5 anos, a depender da tua área de atuação. Isso se você for consistente, né? E congruente, né? Ninguém vence quem tem o poder de ser disciplinado. Então, se você colocou isso na cabeça, você precisa aprender a se comunicar aqui. E se comunicar aqui na internet é um baita de um desafio. É um baita desafio. Você que já tentou, sabe bem como é isso. Então, assim, eu tenho falado aqui sobre a jornada A Sua Verdade que Vende, né, porque, de fato, foi algo que fez muito sentido para mim e para todos os clientes que eu tenho aplicado aqui, meus alunos, inclusive. Eles têm notado as diferenças nos resultados, né? Isso para a gente furar essa primeira bolha da comunicação, para as pessoas passarem a engajar mais no meu conteúdo. Eu não preciso mais agora, com o método Verdade que Vende, né? Essa ideia que eu criei, não preciso mais agora modelar ninguém, entender, eu gravar 3, 4, 5 reels por semana, 12 stories, não sei o quê. Não, eu preciso simplesmente produzir um conteúdo que reverbera, né? Que conecta com a minha verdade, que essa minha verdade, minhas crenças, meus valores, também conectem com o meu público. E aí eu vou atrair um número de pessoas muito menor, porém, pessoas que fazem todo sentido, né, para o meu negócio, para o meu trabalho, enfim, para o que eu quero fazer, para o meu ecossistema aqui. Então, todas essas questões megalomaníacas de 3 milhões de seguidores, 1 milhão em 7 dias, isso tudo está no mundo irreal, isso tudo tá em Nárnia aqui na internet. E tem muita gente presa nesse limbo ainda, por quê? Porque fazer o processo diariamente é difícil, né? Eu vender para você um caminho mais fácil, pô, caramba, é ótimo, eu vou clicar aqui em 3 botões, fazer 2, 3 anúncios, tô rico, né? Só que não é assim que funciona, na verdade. E tem pouca gente, eu diria, 3% eu acho que das pessoas, elas estão dispostas realmente a pagar o preço de ter um negócio online. E vou dizer mais, quando você é um empreendedor online, você vai trabalhar da onde você estiver. E isso é verdade. Você vai trabalhar da onde você estiver. Não entenda isso como algo glamouroso, não, tá? Entenda isso como algo que às vezes é desafiador. Então, por muitas vezes eu viajo com a minha família, levo meu notebook, né? Por quê? Porque eu preciso de algum momento falar, olha, vocês podem ir, eu vou ficar aqui 1 horinha que eu preciso fazer tal coisa, ou preciso responder um cliente, ou preciso, enfim, gravar uma aula, né? Por quê? Porque o meu negócio pede isso, né? E eu, como dono de um negócio, ainda mais sendo eu a única pessoa do negócio, eu não posso me permitir ao luxo, às vezes, de não trabalhar no feriado, né? De não trabalhar se eu estiver viajando, né? Eu preciso estruturar toda a minha logística para ter, quando eu vou viajar, eu preciso entender, pô, lá tem uma internet boa, né? Lá tem um local para ficar pelo menos assim 1 hora, 2 horas no canto, né? Por mais que eu diminua o ritmo, não quer dizer que eu não vá trabalhar. E às vezes você é pego de surpresa, tipo, pô, um domingo aconteceu comigo, eu tô na academia, o cliente teve uma urgência, me mandou uma mensagem. Então, para o que está fazendo, vai resolver o problema. Então, veja, não é glamuroso, não é tão glamuroso quanto falam por aí. Tem suas vantagens? Tem. Mas é tão difícil quanto qualquer outro tipo de negócio, você tirar ele do chão e fazer ele tracionar. E esse glamour todo que te falam, que você vai ficar rico da noite para o dia, que você vai ter sua liberdade, que isso, que aquilo, cara, isso é verdade até a página 2, tá? Então, o que eu queria compartilhar com vocês aqui é: negócios online, de fato, não são para todo mundo. E se hoje você não domina a habilidade de se comunicar aqui e de se conectar genuinamente com a tua audiência, né, cara, não faça, não comece. Não comece. Ou comece pensando, eu preciso desenvolver muito essa habilidade. Eu preciso desenvolver. E vai ficar ruim no começo, vai ficar ruim depois, vai ficar ruim, vai ficar menos pior, vai melhorando até ficar bom. Quando ficar bom, você começa a furar uma bolha. Furou a primeira bolha, vai furar a segunda bolha.
até isso gerar um negócio, uma visibilidade para você. Mas o começo de qualquer outro tipo de negócio, e não seria diferente no digital, ele é sempre mais difícil. Então, as pessoas que têm, diria, estômago, né, para passar por todas essas fases de rejeição, né, de gozação, né, de pouca visibilidade, de pouca grana circulando no começo, né, se você tem estômago para passar por isso, eu acho que isso aqui é para você, porque se você tiver essa consistência, ao longo de 2, 3 anos, você já começa a ver os primeiros resultados, e aí é céu de brigadeiro. E aí, de fato, você entendendo a forma como você se comunicou, o público que já está com você, a sua audiência, e trabalhando e tendo produtos para atender essa audiência, aí você vai longe, aí você deslancha. Né? Mas os primeiros passos ali, você tracionar um negócio digital, ele é muito, mas muito mais difícil do que você possa imaginar. Beleza? Isso aí era o que eu tinha para falar por hoje. Um abraço.